E aí galera, beleza? Professor Rodrigo Souto aqui para a gente trabalhar um curso específico para a preparação do teu concurso público. Veja, nós vamos falar especificamente da Lei de Execução Penal, a Lei 7.210 de 1984. E veja, olha só, eu não sei a hora que você está assistindo esse curso, então bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, e dizer que você é um campeão aí permanecendo firme e forte na preparação do teu concurso público. E esse curso específico, senhores, ele vai servir muito para a tua preparação para as áreas de carreira policial. Uma série de concursos, Polícia Civil, alguns concursos aí da Polícia Militar, Polícia Federal, geralmente cobra aí essa lei de execução penal. Agora, a gente vê uma cobrança mais acentuada dessa lei, essa lei de execução penal, nos concursos de agentes penitenciários, né? Tanto aí os concursos estaduais, como o próprio concurso do DEPEN. Inclusive, nós estamos, diante aí de um edital que está aberto, o concurso do DEPEN, mas ele se encontra, no momento que a gente está gravando esse curso, ele se encontra suspenso. Rodrigo, mas qual é a perspectiva desse concurso? Veja, perspectiva minha, tá? Eu posso estar enganado. A perspectiva é que esse concurso, ele acontecerá no início do ano de 2021. Pode ser que ele aconteça aí em dezembro de 2020, pode ser que aconteça. Mas se eu fosse apostar as minhas fichas, certamente eu colocaria ali entre janeiro e fevereiro de 2021. E tem um grande detalhe em relação a esse concurso, o concurso do DEPEN. Veja, se você reparar o edital desse concurso, metade, eu estou falando de 50% da prova em relação à pontuação. Veja, eu não estou falando sobre o número de questões, eu estou falando sobre a pontuação. 50% da pontuação é destinada aí à cobrança de temas em relação à lei de execução penal e um tema chamado aí departamento penitenciário, que é basicamente sobre algumas leis específicas, algumas resoluções do Ministério da Justiça, e somando departamento penitenciário, somando a lei de execução penal, nós temos metade da pontuação. Cara, é muita coisa, então tem que ficar esperto, tem que pontuar em relação à lei de execução penal. Então, basicamente, o meu conselho para a preparação, leia a lei seca, porque 80-90% das questões, principalmente do CESP e SEBRASP, em relação aí concursos, o concurso do DEPEN é em relação à literalidade da lei. Beleza, pessoal? Tranquilo, né? Então veja, aqui a gente vai trabalhar a lei 7.200, veja, nós estamos falando aqui da lei 7.210 do ano de 1984, nós estamos falando da lei de execução penal. E antes da gente adentrar, porque a finalidade desse curso é resolver questões do CESP, a gente vai resolver uma série de questões do SEBRASP, mas a gente, no decorrer da preparação desse curso, a gente vai estar explicando algumas teorias, alguns posicionamentos, no decorrer que a gente vai resolvendo as questões, a gente vai explicando. Mas saiba, já que nós estamos falando de lei de execução penal, a gente tem que estabelecer
estabelecer e entender qual que é a finalidade da execução penal. Você se depara com o artigo 1º dessa lei 7.210, você já se depara com a finalidade ou especificamente o objetivo da lei de execução penal. Lá vem dizendo o seguinte, pessoal, parafraseando, tá? A finalidade da execução penal, ou seja, o objetivo da lei de execução penal é trazer a efetivação das decisões judiciais transitadas em julgados, como também das decisões judiciais provisórias. Rodrigo, como assim? Eu não entendi. Olha só, já que nós estamos falando de lei de execução penal, isso tem uma relação muito estrita com prisões. Eu gostaria de relembrar, e isso tem uma relação com o próprio direito penal, isso é normal. A lei de execução penal tem uma relação direta com direito penal, código penal e uma relação direta com o código de processo penal. Então veja, como nós estamos falando de prisão, dá uma para mim, o outro pincel. Como nós estamos falando de prisão, existem basicamente duas espécies que a doutrina aponta como prisões. Existe a prisão chamada prisão pena e a prisão não pena. Oi? As três. Aqui, ó. Nós temos aqui a prisão pena e a prisão não pena. Veja, a prisão pena é aquela que foi proferida, né, por uma autoridade judicial, o juiz, né? Geralmente nós estamos falando do juiz que passa no concurso público de provas e títulos. Essa prisão pena é a prisão definitiva. Prisão definitiva. E quando eu falo que é uma prisão definitiva, eu estou dizendo para vocês que é uma prisão que não cabe mais recurso. É uma prisão em que o processo criminal tem uma certidão de trânsito em julgado. Significa dizer, e aí para você entender, você que ainda não sabe, significa dizer que um processo que tem certidão de trânsito em julgado, este não pode mais ser submetido a recurso processual. Ou seja, o indivíduo que está sendo submetido ao processo foi condenado, veja, foi condenado e não cabe mais recurso. Transitou em julgado, não cabe mais recurso. E aí esse indivíduo, nesse momento, ele poderá ser submetido, a regra é essa, ele poderá ser submetido a uma pena, ser inserido dentro do sistema prisional. Então, funciona dessa forma, tá? Nós temos aqui a prisão pena, nós temos a denominada, eu vou reforçar aqui a prisão pena, né? Nós estamos falando de espécies de prisão. Prisão pena é aquela definitiva. Significa dizer que não cabe recurso. Não cabe recurso. Significa dizer que transitou em julgado. E nós temos também, pessoal, a prisão não pena. Ou seja, aquelas provenientes de prisões provisórias.
prisões provisórias. Aqui nós estamos falando de prisão em flagrante. Nós estamos falando de prisão temporária e nós estamos falando de prisão preventiva. Então, basicamente é isso. Então, a lei de execução penal, ela tem a finalidade, o objetivo de efetivar as disposições de uma sentença proveniente aí de uma prisão pena ou proveniente de uma prisão não pena. Porque a regra, para vocês entenderem, a regra é de que essa lei de execução penal, ela é voltada para aqueles que foram submetidos a essa prisão definitiva, aquela que não tem mais recurso. Mas, a título de exceção, a LEP, a chamada LEP, também tem dispositivos voltados ao preso provisório. Beleza, pessoal? Então, entendida essa primeira parte, essa parte preliminar, a gente adentra agora na primeira questão que a gente vai abordar, que a gente vai trabalhar. A primeira questão, lembrando, pessoal, a grande maioria das questões que o curso traz aqui para análise e resolução, a grande maioria é questão do CESP e SEBRASP. Então, a primeira questão fala o seguinte: com relação à competência do processo penal, julgue o item abaixo. Ainda que a sentença condenatória tenha transitado em julgado, cabe ao juiz criminal prolator da sentença a aplicação da lei mais benigna posterior editada. E aí você tem que determinar se isso que está sendo afirmado pela banca, se isso está certo ou se está errado. E aí a gente tem que estabelecer algumas regras em relação a isso. Veja, aqui a gente consegue abordar regras de direito penal. Veja, aqui nós estamos falando de sentença condenatória, certo? Que tenha transitado em julgado, ou seja, aquela que não cabe mais recurso, e ele está dizendo que cabe ao juízo criminal prolator da sentença a aplicação de lei mais benigna posteriormente editada. Veja, a regra lá do direito penal, quando a gente trabalha a aplicação da lei penal no tempo, veja, a regra é o princípio da irretroatividade. Significa dizer o seguinte, significa dizer que se uma lei nova, uma lei penal nova, ela entrar em vigor hoje, ela produzirá seus efeitos daqui para frente. A regra é a de que ela não produz os seus efeitos retroativamente, ou seja, para o passado. Essa é a regra. Porém, existe uma exceção, e essa exceção é quando a lei mais nova, a lei penal mais nova, ela for mais benéfica ao réu, ela vai retroagir para poder beneficiar este indivíduo, inclusive fazendo aí a reforma da sentença condenatória a qual o indivíduo foi submetido. Então, a título de exemplo, vamos imaginar um indivíduo que comete o crime de homicídio. Hoje o crime de homicídio tem uma pena de reclusão de 6 a 20 anos. Vamos imaginar que uma nova lei penal modifique o Código Penal, dizendo que agora o indivíduo que matar alguém, ele vai ser submetido a uma pena de reclusão de 4 a 16 anos. Veja, nós estamos diante de uma nova lei penal que traz um benefício para o indivíduo. A variação de pena, tanto a pena mínima quanto a pena máxima, ela é menor do que a atual. Significa dizer que ela é mais benéfica e ela poderá retroagir, e eu estou falando retroagir, ela vai alcançar os fatos ocorridos antes da entrada em vigor dessa nova lei. E aqui, pessoal, especificamente em relação a essa questão, ele está perguntando de quem é a competência para aplicar essa nova lei penal mais benéfica. Se
se é da competência do juiz que proferiu a sentença ou se é da competência de outro juiz. Veja, o STF dispõe, além do STF dispor sobre isso, existe previsão expressa na Lei de Execução Penal sobre essa regra. Na Lei de Execução Penal, a competência para aplicar a lei penal mais nova que beneficia o réu lá na fase de cumprimento de sentença é do juiz da execução. Veja, nós temos aqui um juiz prolator, juiz prolator da sentença, ou denominado um juízo, porque pode ser que não seja um juiz só, pode ser que seja um juízo, um tribunal, por exemplo. E aí nós temos, e é aquele que determina a sentença, né? Lógico, a sentença. E nós temos aqui o denominado juiz da execução penal, juiz da execução penal. Se houver lei penal mais nova que trouxer um benefício para o réu, a competência para aplicar essa nova regra é do juiz da execução penal e não do juiz prolator da sentença. Tudo bem, pessoal? Então nós estabelecemos com essa regra de que essa questão ela é considerada errada. Beleza? E aí eu vou apontar para vocês aonde que está prevista essa regra. Olha só, previsão legal, Lei 7.210, lá no artigo 66, dispõe da seguinte forma: compete ao juiz da execução aplicar aos casos julgados lei posterior, ou seja, uma lei mais nova, lei posterior, que de qualquer modo favorecer o condenado. Então a regra é muito clara. O indivíduo foi inserido no sistema prisional, foi condenado, transitou em julgado, foi inserido no sistema prisional, está dentro de uma penitenciária, cumprindo sua pena definitiva, entrou em vigor uma lei mais benéfica para ele, essa lei poderá retroagir e a autoridade responsável pela aplicação dessa lei é o juiz da execução penal e não o juiz prolator, ou então juízo prolator da sentença. Beleza, pessoal? Então, a primeira questão a gente mata bem tranquilo, bem suave aí de entender. Segunda questão, uma questão do CESP, uma questão de múltipla escolha, não é muito comum, mas o CESP também promove provas com múltipla escolha, beleza? Então a questão fala o seguinte: assinale a opção correta acerca das disposições pertinentes à execução penal. Opção A, remissão é a concessão de cumprimento de pena em regime semiaberto após já ter sido cumprido 1/3 da pena em regime fechado. Pessoal, nós vamos aprender esse instituto jurídico chamado remissão, e ele nada tem a ver com a questão aí do regime, tem a ver com a diminuição do quanto da pena, ou porque o condenado, o apenado, né, ele está exercendo o trabalho interno ou externo, ou então porque esse condenado ele faz parte de algum programa de ensino, ou seja, ele estuda. Então existem as regras aí de subtração do quanto da pena pelo fato dele trabalhar ou pelo fato dele estudar. Beleza? Então a opção A não é o nosso gabarito. Opção B, a execução penal compete apenas ao juízo
juízo previamente indicado na lei de organização judiciária local. Filhão, presta atenção em mim aqui, ó. Quando você se deparar qualquer prova de concurso, e especialmente o CESP e SEBRASP, se ele te trouxer uma nomenclatura, se ele te trouxer algum termo absoluto, cuidado, provavelmente essa alternativa ou a assertiva estará errada. Veja, ele está dizendo, a execução penal compete apenas, esse apenas dá uma conotação absoluta, não cabendo nenhuma exceção a essa regra. Então, se você não sabe, se você não se deparou com a lei, você não estudou, não lembra e se deparou aqui com a questão, com um termo absoluto e quiser chutar, chute que está errado, porque 90 e tantos % você vai conseguir acertar a questão somente com esse bizu. Mas saiba, o porquê que está errado isso? Ele está dizendo que a execução penal compete apenas ao juiz previamente indicado na lei de organização judiciária local. Não é só para o juiz previamente indicado na lei de organização local. Se não tiver organização local que determine o juiz que vai trabalhar na execução penal, ou seja, o juiz da execução penal, vai funcionar como juiz nessa fase de cumprimento de pena, o juiz que prolatou a sentença. Tudo bem? Não confunda a regra anterior, da lei anterior, com essa regra aqui. Veja, então a opção B está errada. Não é só o juiz previamente indicado na lei de organização judiciária local. Opção C, a lei de execução penal não consagra o princípio da reserva legal, ocorrendo falta ou sanção disciplinar sem expressa e anterior previsão legal ou regulamentar. Veja, o que ele está dizendo aqui é que é possível a aplicação de pena, por exemplo, tá? É possível a aplicação de pena mesmo sem previsão legal. E com isso ele está dizendo que dentro da lei de execução penal não, veja a minha negativa, não existir o princípio da reserva legal, ou o princípio da legalidade. Aqui ele mencionou o princípio da reserva legal, que é um desdobramento do próprio princípio da legalidade quando você trabalha esse princípio lá em direito penal. Veja, isso daí é um equívoco. Não existe pena disciplinar, não existe sanção disciplinar. Quando a gente fala sobre transgressão disciplinar do preso, faltas graves, enfim, não existe sem que tenha uma previsão legal. E a lei de execução penal está aí para comprovar. Lá tem previsão sobre as sanções disciplinares, sobre aí as penas que são cabíveis, beleza? Então, a opção C também está errada. Opção D, admite-se o recolhimento do condenado em regime aberto em sua residência, se ele contar com mais de 70 anos de idade. Aqui, pessoal, nós estamos falando da prisão domiciliar, que é aplicada dentro da fase de execução penal. E por que eu estou fazendo essa observação com essa ênfase? Porque se você observar o próprio Código de Processo Penal, ele prevê prisão domiciliar também. Só que a prisão domiciliar prevista para o Código de Processo Penal, ela não pode se confundir com a prisão domiciliar da Lei de Execução Penal. As regras e os requisitos são diferentes. É bem verdade que são similares em alguns pontos, mas eles se diferenciam, especificamente quando se trata sobre a
a idade do indivíduo. Lá no Código de Processo Penal, quando se fala em prisão domiciliar, o parâmetro etário é mais de 80 anos. Aqui na Lei de Execução Penal, o critério da idade é mais de 70 anos. Então, o indivíduo tem mais de 70 anos, está dentro do sistema penitenciário, está submetido à Lei de Execução Penal, ele pode, estando no regime aberto, é bom que se pontue isso, é uma condição, não é qualquer apenado, o indivíduo que está no regime semiaberto, o indivíduo que está no regime fechado, eles não têm esse direito, tá? Eu estou falando do cara que tem mais de 70 anos, eles não têm esse direito da prisão domiciliar. É somente o indivíduo que está no regime aberto e que tenha mais de 70 anos de idade. Portanto, nós chegamos aqui e encontramos o nosso gabarito da nossa questão número 2. Então, nós estabelecemos que o gabarito é a opção D, e só para verificar o que está errado na opção E, essa opção fala o seguinte: para prestação de trabalho externo a ser autorizado pela direção do estabelecimento carcerário, exige-se o cumprimento mínimo de 1/3 da pena. Pessoal, existem outros critérios para a administração carcerária poder ou não autorizar o trabalho externo. Um deles é o quantum da pena já cumprida. Só que o requisito do quantum da pena, o quanto que o indivíduo já cumpriu essa pena, não é veja negativa, tá? Não é de 1/3, e sim de 1/6 da pena. Por conta disso, essa alternativa está errada. Beleza, pessoal? Vamos ver aqui a previsão legal? Olha só, a previsão legal, o artigo 117 lá da Lei de Execução Penal, dispõe o seguinte: somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de inciso 1º, condenado maior de 70 anos. Inciso 2º, condenado acometido por doença grave. Inciso 3º, condenada, aí nós estamos falando da mulher, condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental. E 4, condenada gestante. Então essa é a previsão legal que explica aí o nosso gabarito. Então vamos lá, prosseguindo, questão 3. O defensor público, na data de 15 de junho de 2010, ao atender os apenados da Casa do Albergado de um município do interior do estado do Rio Grande do Sul, deparou-se com a situação de um preso que está recolhido no regime aberto e conta com 73 anos de idade, em bom estado de saúde física, mas apresentando quadro de senilidade leve. Após analisar os dados constantes da guia de recolhimento atualizada do reeducando, o defensor público apurou que o preso está condenado por crime de latrocínio. O artigo 157, parágrafo 3º, da parte final do Código Penal, praticado há mais de 10 anos, enquadrando-se como reincidente, pois já havia sido condenado por outro latrocínio anteriormente. Verificou também que computada a remissão de pena deferida, o reeducando já teria cumprido mais de 2/3 do apenamento total imposto. Considerando os referidos dados, a Defensoria Pública do Estado poderia postular o juízo da execução criminal. Veja, resumindo a história, né? Defensoria Pública vai atender os apenados, porque é uma função da Defensoria Pública, principalmente para aqueles que não têm dinheiro, não têm recursos financeiros
para pagar advogado particular, e aí o defensor público estava atendendo um apenado que tem mais de 73 anos de idade. Estava no regime aberto. Aqui a questão deixa claro, tá? O indivíduo está no regime aberto e tem mais de 73 anos de idade. Ele havia cometido o crime de latrocínio, que é basicamente uma qualificadora no crime de homicídio, a qualificadora no crime de roubo, ou seja, o indivíduo vai para roubar e ele acaba matando. Verificou-se também que ele é reincidente, ou seja, ele já havia praticado o mesmo crime, já havia sido condenado pelo mesmo crime, e aí ele é considerado reincidente no mesmo crime. Importante dizer, é um crime grave, tá, pessoal? É um crime hediondo, tá? E por conta de ser um crime hediondo, com resultado morte, ele acaba se prejudicando em alguns benefícios, como, por exemplo, livramento condicional, saídas temporárias e outros benefícios previstos na lei de execução penal. Então, a história é basicamente essa. Com base na história relatada pela questão, ele está perguntando o que o defensor público, o que a defensoria pública poderia pleitear ao juízo da execução penal como benefício para esse preso. Aí ele vem trazendo as opções. Livramento condicional não é possível, e a gente vai trabalhar isso mais à frente. Nós temos novas regras trazidas pelo pacote anticrime, que trouxe modificações, inclusões dentro da lei de execução penal, ou seja, trouxe inclusões tanto no Código Penal, no Código de Processo Penal, em leis especiais, especificamente aqui para a gente, a lei de execução penal. Então, para esse crime, nessas circunstâncias, não cabe aí o livramento condicional. Progressão de regime não é o caso, a gente vai falar sobre isso especificamente mais à frente. Comutação de pena com fundamento das disposições do Decreto-Lei 7.046 também não é o caso, a gente vai abordar esse tema também. Opção D, indulto de Natal, com fundamento nas disposições do decreto 7.046. Pessoal, eu falei para vocês que pelo fato do crime ser hediondo e além disso ter o resultado morte, ele acaba não sendo beneficiado com alguns institutos lá da lei de execução penal. Então é a situação de indulto de Natal, beleza? Não é todo mundo que sai não, tá, pessoal? Todo mundo sai no indulto de Natal. Não é todo mundo não, tá? Existem os critérios, existe aí a culpabilidade do indivíduo, existe o critério do crime que ele cometeu, se é grave, se não é grave. Então, calma que a gente vai trabalhar isso mais à frente. E por último, a prisão domiciliar. Lembra que a gente trabalhou a prisão domiciliar? Salvo me engano, no artigo, só para relembrar aqui, no artigo 117 da LEP, ele fala que o indivíduo que está no regime aberto, se tiver mais de 70 anos, ele pode ser recolhido, na residência particular, que é a prisão domiciliar. Então veja, e em relação a esse artigo 117, se você reparar, não existe, eu estou afirmando que não existe a condicionante do fato do indivíduo ter cometido um crime mais leve ou um crime mais pesado, um crime mais grave. Significa dizer que para a prisão domiciliar não existe o impedimento pelo fato do indivíduo ter cometido o crime hediondo. No caso, nós estamos falando do latrocínio. Beleza? Então é muito clara, a regra aqui é muito clara. E para essa situação, o indivíduo aqui tendo 73 anos de idade, então sim,
sim, é cabível. A nossa opção é a prisão domiciliar. Então, deveria a Defensoria Pública pedir, requerer, pleitear a prisão domiciliar. Então, aqui nós encerramos a resolução da questão 3 e a gente parte para a questão 4, uma prova aí do CESP, lá da Câmara dos Deputados, do ano de 2002. E a questão fala o seguinte: o item a seguir é apresentado uma situação hipotética seguida de uma assertiva a ser julgada. O indivíduo foi condenado a pena privativa de liberdade de 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime semiaberto. Após o cumprimento de 11 meses de reprimenda, com bom comportamento carcerário, obteve autorização para o trabalho externo em uma empresa privada. Nessa situação, o trabalho do apenado estará sujeito ao regime da consolidação das leis do trabalho da CLT. Veja, pessoal, olha o que o CESP está afirmando. Ele está trazendo a situação de trabalho externo. A gente vai falar especificamente sobre o trabalho externo. Ele está trazendo aqui a situação do indivíduo que está num regime aí, salvo me engano, regime semiaberto. Ele está falando que o indivíduo já cumpriu 5 anos e 4 meses, e aí ele afirma, ao final da questão, ele afirma categoricamente que esse trabalho externo desempenhado pelo apenado, pelo preso, ele estará submetido às regras da consolidação das leis trabalhistas, ou seja, da CLT. Significa dizer o seguinte, que o preso vai ter direito a 1/3 de férias, que o preso vai ter direito a férias anuais, que o preso vai ter direito a 13º, enfim, vai ter direito às regras lá estabelecidas pela CLT. Então, eu já posso afirmar para você, estabelecer uma regra que volta e meia é cobrada em prova de concurso público. Entenda, o trabalho exercido pelo apenado, o trabalho exercido pelo preso, seja o trabalho externo, ou seja, fora do ambiente do presídio, do estabelecimento prisional, ou o trabalho interno, ou seja, o indivíduo trabalha na lavanderia do presídio, nenhum desses trabalhos estão submetidos às regras da CLT. Portanto, o gabarito dessa questão 4, ela é errado, está equivocada. E a gente vai apontar para vocês aonde que está essa regra, qual é a previsão legal dessa regra. Veja, previsão legal é o seguinte, artigo 28, parágrafo 2º. O trabalho do preso não está sujeito ao regime da consolidação das leis do trabalho. Então, qualquer trabalho exercido pelo preso não está submetido aí às regras da CLT. Bem tranquilo aí estabelecer essa regra e guardar e levar para a tua prova. A questão 5, prova aí aplicada pelo CESP no ano de 2017 para agente de segurança penitenciário, basicamente é o antigo chamado agente penitenciário. Quanto às faltas disciplinares, julgue os itens a seguir. Opção 1. A autoridade administrativa deverá comunicar ao juiz da execução a punição pelo cometimento de faltas leves, médias e grave. Anote aí, essa alternativa, esse quesito está errado, porque a obrigação da autoridade administrativa, e quando se fala autoridade administrativa, nós estamos falando geralmente do diretor do presídio. Então, esse diretor do presídio, ele deve comunicar, sim, ao juiz da execução, mas somente as faltas graves. As faltas leves e médias, ele resolve administrativamente. As faltas
faltas graves, ele comunica ao juiz da execução penal. Por conta disso, né, por colocar aqui faltas leves e médias, por conta disso, essa alternativa está errada. Quesito 2, veja, tentada ou consumada, tanto faz, tá? Se ela for somente tentada ou consumada, a conduta ensejadora da falta disciplinar grave será punida com a mesma sanção, sem abrandamento. Significa dizer o seguinte, aí eu vou trazer um exemplo para vocês. A conduta de fugir do estabelecimento prisional, ela é prevista, porque precisa de reserva legal, tá? Precisa estar prevista, né, na legislação. Ela é considerada como falta grave, ou seja, você é preso, se você fugir, você comete uma falta grave. Veja, o fato de você tentar fugir e não conseguir, coloquei lá, amarrei um monte de lençol e coloquei em cima do muro lá para fugir, no meio do caminho o lençol arrebenta ou o agente penitenciário dá um tiro de aviso, sei lá, acontece alguma coisa e eu não consigo aí concretizar a minha fuga. Eu serei punido da mesma forma que se estivesse conseguido a consumação da falta, ou seja, se eu tivesse conseguido fugir. Então sim, isso daqui é uma regra que está corretíssima. Tentada ou consumada, a conduta ensejadora da falta disciplinar grave será punida com a mesma sanção, sem abrandamento. Isso aqui está certo. Então a primeira está errada, a segunda está certa. A terceira diz o seguinte: o regime disciplinar diferenciado, a gente vai falar sobre esse tipo de sanção, que é o RDD, regime disciplinar diferenciado, a gente vai falar sobre isso. É modalidade de sanção disciplinar aplicável ao preso condenado, mas não é aplicado ao preso provisório. Você vai se deparar com previsão legal da LEP, da Lei de Execução Penal, de que isso daí é um equívoco, de que o RDD, o regime disciplinar diferenciado, ele é aplicável tanto ao preso condenado, como também ao preso provisório, ou seja, aquele que está submetido a uma prisão preventiva, por exemplo, submetido a uma prisão temporária, por exemplo. Então veja, aqui nós temos um equívoco quando ele diz que não é aplicado ao preso provisório. Então, por enquanto, nós temos o primeiro quesito está errado, o segundo quesito está certo e o terceiro quesito está errado. O quarto quesito fala: não poderá haver sanção disciplinar sem previsão legal. Inclusive a gente já trabalhou essa regra em outra questões anteriores, e isso daí é o princípio da legalidade, especificamente o princípio da reserva legal. Então isso está certo, não poderá haver sanção disciplinar sem previsão legal. Então vamos ver o que nós temos aqui de opção. Voltando aqui, reparem, nós temos aqui a 2 como certa e a 4 como correta. Então vamos ver qual é a opção que nós temos. Opção D. A opção D diz que estão certos apenas os itens 2 e 4, sem problema algum. Vamos ver a previsão legal disso aqui? Preste atenção. A previsão legal é a seguinte: artigo 48, parágrafo único da LEP, fala o seguinte: nas faltas graves, a autoridade representará o juiz da execução para os fins definidos, e ele fala sobre outras situações. Ou seja, somente nas faltas graves, na falta leve, na falta média, não tem essa obrigatoriedade. Artigo 49, parágrafo único, pune-se a tentativa com a sanção correspondente à falta consumada. Foi o que eu havia falado para vocês. Artigo 52.
A prática de fato previsto como crime doloso constitui falta grave e, quando ocasionar a subversão da ordem ou disciplina internas, sujeitará o preso provisório ou condenado, nacional ou estrangeiro, sem prejuízo da sanção penal, ao regime disciplinar diferenciado com as seguintes características. Aí ele vai falar sobre as características do RDD. Inclusive, as características do RDD foi alvo de modificação da Lei 13.964, que é a lei proveniente do pacote anticrime. E por último, o artigo 45 fala: não haverá falta nem sanção disciplinar sem expressa e anterior previsão legal ou regulamentar. Então, com toda essa previsão legal, a gente consegue matar aí a resolução da questão número 5. Beleza, pessoal? E detalhe, em um momento posterior, né, a gente vai trabalhar somente RDD. Vamos trabalhar todas as regras do regime disciplinar diferenciado. Prosseguindo, pessoal, nós temos aqui a questão 6. Questão é aplicado pela Polícia Federal, tá? Agente de Polícia Federal no ano de 2004. Não se preocupe com o ano, porque esse curso ele está totalmente atualizado conforme aí o pacote anticrime, e aí quando foi necessário modificar alguma coisa, porque nós temos aí questões de anos anteriores, aí a gente fez, o CPC-DARV fez aí a sua adaptação adequada. Tudo bem? Então vamos lá. Em cada um do item a seguir é apresentada uma situação hipotética, seguida de uma assertiva a ser julgada. Antenor foi condenado à pena de reclusão por crime decorrente de organização criminosa. Nessa situação, ele deverá cumprir toda a sua pena em regime fechado e, portanto, ser-lhe-á vedado, ou seja, proibido, trabalhar dentro ou fora da penitenciária durante o cumprimento da pena. Vamos lá. Aqui eu posso apontar para você dois erros da questão, dois erros que a gente pode apontar. Primeiro, ele está dizendo que Antenor cometeu crime de organização criminosa. A princípio você pode ser levado a entender, pô, é um crime grave e aí por isso ele tem que cumprir a sua pena, né, completamente no regime mais grave, no regime fechado. Ele fala, ó, nessa situação ele deverá cumprir toda a sua pena em regime fechado. É o primeiro erro. E aí, eu vou fazer uma referência, uma comparação com a lei de crimes hediondos. A lei de crimes hediondos, por si só, já pode ser considerado mais grave do que crime aí de organização criminosa. Porque pode ser que o crime cometido no âmbito de organização criminosa nem seja hediondo. Tudo bem? Então, veja. Para a Lei 8.072, que é a Lei de Crimes Hediondos, antigamente, existia uma regra de que aquele que cometesse um dos crimes previstos na Lei 8.072, que é o crime aí, os crimes hediondos, a título de exemplo, tá? Estupro de vulnerável, próprio estupro seguido de morte, o próprio artigo 157, na sua forma qualificada pelo resultado morte, que é a situação do latrocínio que a gente trabalhou em momento anterior. A regra era de que o indivíduo deveria cumprir a pena integralmente no regime fechado. E aí o que ocorreu depois dessa regra? Surgiu ações diretas de inconstitucionalidade no STF para dizer que esse dispositivo ele feria um princípio constitucional, que era o princípio da individualização da pena. Basicamente funciona assim, ó. Vamos imaginar que duas pessoas tenham sido condenadas por crime hediondo, tudo bem? Por crime hediondo. Aí elas começam o cumprimento de sua pena no regime fechado, tá? Basicamente pelo quanto da pena, pegaram mais de 8 anos de prisão, porque
basicamente a regra é até 4 anos você entra no regime aberto, entre 4 anos e 8 anos, entre 4 e 8 anos você entra no regime semi-aberto e acima de 8 anos você entra no regime fechado. Então nós estamos falando de 2 indivíduos, a título de exemplo, 2 indivíduos que são condenados pelo crime hediondo e aí começam no regime fechado. Um desses indivíduos, ele toca o terror no presídio. Ele briga com agente penitenciário, se envolve em crime, usa droga. Toda a fiscalização que é feita no presídio, ele é encontrado com droga ou com chip de celular, com celular. Então esse cara promove rebeliões, é chefe de facção. Então esse cara, ele é o terror do presídio. E nós temos outro cara que cometeu o crime também hediondo, mas ele tem um comportamento diferente. Ele tem um comportamento carcerário considerado bom, ele não se envolve em crime, ele não promove rebeliões. Veja, tratar esses 2 indivíduos de forma idêntica em relação ao cumprimento de sua pena, não permitindo que esse que tem um comportamento bom não progrida de um regime mais grave para um regime menos grave, é ofender o princípio da individualização das penas, que é um princípio previsto na Constituição Federal. Por conta disso, a regra de que anteriormente o indivíduo deveria cumprir sua pena em regime integral no regime fechado não existe mais. Portanto, se para crime hediondo isso não pode acontecer, para nenhum outro crime também não pode acontecer. Então é o primeiro erro. Então quando ele diz que nessa situação ele deverá cumprir toda a sua pena em regime fechado, isso é um equívoco, tá? E aí diz que também, ele continua, né? Ser-lhe-á vedado, né? Proibido trabalhar dentro ou fora da penitenciária. Não será proibido de trabalhar. Se o indivíduo cumprir os requisitos, tem bom comportamento, cumpre aí, por exemplo, 1/6 da pena, está em determinado regime, chega para determinado regime, ele pode, inclusive, ele pode realizar trabalhos externos. Então não existe essa proibição, beleza? Então nós temos aqui o gabarito dessa questão 6, ela é errada. E aí basicamente, pessoal, tá? A fundamentação para explicar o gabarito dessa questão, dizendo que é errado, que está equivocado, é uma fundamentação doutrinária, tá? E uma fundamentação jurisprudencial pela posição do STF ao avaliar as ações diretas de inconstitucionalidade em relação a essa sistemática do cara poder progredir mesmo cometendo crimes graves. Prosseguindo, nós temos aqui a questão 7, tá? Questão do CESP, aplicada no ano de 2019 pela Defensoria Pública do Distrito Federal. Considerando o entendimento jurisprudencial do STJ, julgue o item a seguir em relação às faltas disciplinares praticadas no curso da execução penal. O reconhecimento da falta grave decorrente da prática de fato definido como crime doloso independe de trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Veja, aqui o que ele está dizendo é o seguinte, ó. O indivíduo cometeu falta grave, não é isso? Falta grave. O indivíduo cometeu falta grave decorrente da prática de fato definido como crime doloso. Ou seja, ele cometeu um crime doloso e pelo fato dele ter cometido um crime doloso dentro do sistema penitenciário. Ó, vou exemplificar para você entender. Eu sou apenado, eu estou dentro do sistema carcerário. Tem companheiros de cela. Numa briga, eu pego um chucho
e coloco na barriga e guardo na barriga do colega da cela, por exemplo. Tá? Eu digo para ele, guarda esse chuchu aí na barriga, e com isso eu mato o cara. O que eu cometi? Eu cometi dentro do sistema penitenciário, eu cometi um fato descrito como crime, ou seja, eu cometi o crime de homicídio dentro do sistema penitenciário, carcerário. O fato de eu ter cometido o crime é um crime doloso, tá? Por si só, caracteriza-se como falta disciplinar grave. E aqui o que ele está afirmando é que, para a administração carcerária apontar para mim e dizer, você cometeu falta grave, ou seja, constatar que eu cometi falta grave pelo crime doloso, não precisa que esse crime doloso ele seja submetido aí por um processo criminal e tenha o trânsito em julgado. Vai correr o processo pela conduta de matar alguém, vai verificar se realmente eu sou culpado dessa conduta de matar alguém, porque, por exemplo, eu posso ter cometido por uma questão de legítima defesa. Isso vai ser trabalhado dentro da seara criminal, dentro de um processo, ou seja, eu vou estar dentro do sistema penitenciário e vou estar sendo processado concomitantemente. Não tem problema algum. A minha culpa, eu estou falando de uma culpa lato sensu, vai ser verificada no processo criminal. Agora, para constatar-se que é falta grave, não precisa esperar o trânsito em julgado, de forma alguma, tudo bem? Então, quando ele afirma essa regra que independe do trânsito em julgado de sentença penal condenatória, ele está mais do que correto. Isso é uma posição jurisprudencial também, tá, pessoal? Questão 8, para prosseguir, nós estamos falando de uma prova do CESP que foi aplicado aí no ano de 2019, e essa questão fala o seguinte: Sandra, de 16 anos de idade, foi admitida em um centro socioeducativo de internação feminino. Então, cometeu um ato infracional e aí foi submetida às regras do Estatuto da Criança e do Adolescente, beleza? Beleza. No acolhimento, o assistente social que a atendeu identificou os principais elementos da história de vida da adolescente. Seus pais morreram quando ela ainda era bebê, por isso foi criada por sua avó paterna, Janete, atualmente com 70 anos de idade, com quem ainda reside. A avó é tutora de Sandra e de outros 3 netos menores de idade, que são as únicas pessoas que moram com ela. A renda da família é de um salário mínimo proveniente de pensão especial indenizatória, a que Janete, a avó da menina, tá, tem direito. Sandra está grávida de 12 semanas e seu namorado Pedro, de 28 anos de idade, usuário de drogas e genitor do nascituro, ou seja, do bebê que está no ventre de Sandra, cumpre pena em regime fechado por tráfico de drogas. Essa aí é a história. A partir dessa situação hipotética, julgue o item seguinte. Veja, às vezes o CESP, ele quer te cansar, ele vai contar uma história do tamanho do mundo, e aí você vai se perder nessa história. Olha como é simples essa questão. Só para verificar aqui, prova aí de analista de gestão de resíduos sólidos, tá? Geralmente analista requer nível superior. Então, basicamente você pensa, prova de nível superior é difícil. Aí ele conta essa história do tamanho do mundo para perguntar isso aqui, A Pedro, lembra de Pedro? Namorado de Sandra, condenado por tráfico de drogas, 28 anos. Namorado de Sandra, devem ser garantidos os serviços de atenção à saúde definidos pelo sistema penitenciário em que ele cumpre pena. Aí eu pergunto, precisa ter lido a lei para saber que o sistema penitenciário
é responsável pela saúde do preso? Nem precisa ter lido a lei. Contou uma história do tamanho do mundo para dizer que é responsabilidade do sistema penitenciário oferecer aí serviços de atenção à saúde, com certeza. Então, sim, certa a questão. Rodrigo, tem previsão expressa na lei? Tem previsão expressa na lei, ó. Artigo 14, lá da Lei de Execução Penal. A assistência à saúde do preso e do internado de caráter preventivo e curativo compreenderá atendimento médico, farmacêutico e odontológico. Uma regra muito fácil, muito lógica de entender. Veja, a partir do momento que o indivíduo é inserido no sistema carcerário, a tutela desse indivíduo é do Estado. E o Estado tem responsabilidade para com este indivíduo. Questão 9, só para deixar claro, tá, pessoal? O gabarito da questão 8, ela é correta, tá? Pode marcar aí no teu material como certo. Questão 9. Questão é aplicada pela Polícia Federal, tá? Pela CESP, na prova da Polícia Federal do ano de 2018. Inclusive está prestes aí a abrir um outro edital da Polícia Federal. 2 concursos num período de 2 anos. Eu não lembro disso ter acontecido. Então vamos lá. Prova aí para delegado de polícia, mas cabe para você que está se preparando para nível médio. Porque, a título de exceção, quando a gente escolhe trazer uma questão de nível superior, é porque ela trabalha alguns temas que também caem em prova de nível médio e porque ela é fácil, né? Geralmente ela também traz regras fáceis de serem entendidas. Então a questão fala o seguinte: em cada item a seguir é apresentada uma situação hipotética, seguida de uma assertiva a ser julgada com base na legislação de referência e na jurisprudência dos tribunais superiores a respeito de execução penal, lei penal no tempo, concurso de crimes, crime impossível e arrependimento posterior. Aqui basicamente ele vai trazer uma assertiva para você dizer se é certo ou errado, mas com tema específico só de lei de execução penal. E aí ele fala o seguinte, ó: Diogo, condenado a 7 anos e 6 meses de reclusão pela prática de determinado crime, deve iniciar o cumprimento de pena no regime semiaberto. Lembra da regra que eu falei para vocês? Ó, até 4 anos, regime aberto. Entre 4 e 8 anos, regime semiaberto. Acima de 8 anos, regime fechado. Todavia, na cidade onde se encontra, só há estabelecimento prisional adequado para a execução da pena em regime fechado. Veja, o cara foi condenado e deve ser inserido no regime semiaberto. Na cidade onde ele vai cumprir a pena, não tem estabelecimento próprio do regime semiaberto, só tem estabelecimento próprio do regime fechado. Aí ele afirma: nessa situação, o juiz poderá determinar que Diogo inicie o cumprimento da pena no regime fechado. E a regra que eu vou trazer para vocês é a seguinte, ó: se o Estado não tem estrutura cabível, pertinente para o caso concreto, não tem a estrutura, o estabelecimento próprio para o cumprimento de pena no regime semiaberto, ele não pode ser prejudicado por essa falta de estrutura estatal, problema do Estado, tudo bem? Então, ó, quando ele fala que nessa situação o juiz poderá determinar que Diogo inicie o cumprimento da pena no regime fechado, isso daí é um equívoco, e isso daqui inclusive é proveniente de posição do STF. Se quiser anotar no teu caderno, coloque que essa regra é posição, na verdade não só do STF, dos tribunais superiores, STJ e STF. É por isso que no enunciado da questão ele fala, ó, não sei o que, seguida de uma assertiva a ser julgada com base na legislação de regência
e na jurisprudência dos tribunais superiores. Essa regra que eu acabei de estabelecer com vocês, ela é proveniente de jurisprudência dos tribunais superiores. Portanto, o gabarito da questão ela é considerado errado. O cara não pode ser prejudicado. Beleza, pessoal? Tranquilo, né? Ó, prova de delegado de polícia. É difícil entender uma regra dessa? Não é difícil. Questão 10. Questão aí aplicada pelo CESP no ano de 2017. Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Novamente uma prova aí de analista, tá? Vamos lá. Com relação às nulidades do processo penal, em relação também a recursos em geral e a execução penal, julgue o item a seguir. A prática de falta grave pelo apenado no curso da execução penal acarreta a perda da totalidade dos dias remidos com o trabalho. Recomeçando-se a contagem a partir da data da infração disciplinar. Veja, aqui ele está falando o seguinte: o camarada comete falta grave. O camarada tinha, por exemplo, 3 meses de período remido. Trabalhou um determinado tempo e conseguiu remir, subtrair 3 meses de sua pena. Beleza? Aí ele está dizendo que se o indivíduo cometer falta grave, ele vai perder todo esse tempo remido. Ou seja, ele vai ter que cumprir aqueles 3 meses que ele havia sido beneficiado com a remissão. Isso daí é um equívoco, isso está errado. A regra não é a de que o indivíduo vai perder a totalidade do tempo remido. Ele vai perder, pessoal, para vocês entenderem, veja, gabarito errado. Olha o que ele pede aqui, ó. Ele vai perder 1/3 do tempo remido. Em caso, veja, o artigo 127 da Lei de Execução Penal fala o seguinte: em caso de falta grave, o juiz poderá revogar, e veja, não é uma obrigação do juiz, ele poderá. Muito cuidado com isso, porque às vezes a questão vai dizer que o juiz tem a obrigatoriedade, ou então ele troca essa palavra de poderá por deverá. Quando eu falo que o indivíduo deverá, o juiz deverá revogar, é uma obrigatoriedade. Isso torna a questão errada. O CESP costuma fazer isso direto, tá? E aí o pessoal vai caindo nessas cascas de banana. Então, ó, artigo 127, novamente. Em caso de falta grave, o juiz poderá revogar até 1/3 do tempo remido, observado o disposto no artigo 57, recomeçando a contagem a partir da data da infração disciplinar. Então, por conta dessa regra estabelecida pelo artigo 127, você pode observar que, na verdade, ele não perde a totalidade do tempo remido, e sim no máximo. E se o juiz quiser entender que é necessária esse tipo de punição, revogar até 1/3 do tempo remido. Então, bem tranquilo também, ó. Novamente, é uma regra fácil de se entender, é uma regra proveniente da literalidade da lei. Novamente, e aí eu vou ser redundante, tá? Vou ser chato nesse ponto. Se você observar, nós temos aqui já mais ou menos 10 questões resolvidas, 2 são provenientes de jurisprudência e doutrina e 8 foram provenientes de regra extraída pela literalidade da lei. Então, por enquanto, nós temos 80% da resolução das questões da literalidade da lei. Então, cuidado, costume-se a ler a lei seca. Então, a gente resolveu a questão 10, a gente prossegue aqui para a questão 11. A questão é aplicada no ano de 2015 para o departamento penitenciário. O cargo foi o de técnico de enfermagem, tá? Nível médio, né? A gente sabe disso. Aí ele fala o seguinte: acerca do plano estratégico de educação no âmbito do sistema prisional, o PESP, julgue o item a seguir.
Um dos objetivos do PESP é oferecer condições para que os egressos do sistema prisional deem continuidade aos seus estudos. Vamos lá, vou fazer algumas observações em relação a essa questão. Primeiro, que você deve entender, e a gente falou isso no começo do curso, sobre a finalidade, ou seja, o objetivo da lei de execução penal, que é de efetivar as disposições de uma sentença transitada em julgado ou de decisões judiciais, bem como também, para complementar, garantir a ressocialização do preso, né, o seu reingresso dentro da comunidade, dentro da sociedade, já que nós não temos na legislação brasileira pena perpétua. Então, veja, o pessoal que está no sistema penitenciário, por mais que se a gente gosta ou não gosta, acha X ou acha Y, eu estou um pouco me importando para isso, eu tenho meus pensamentos sobre o sistema penitenciário, mas o meu intuito aqui não é dizer se eu acho bom ou se eu acho ruim, pouco importa o que eu acho. O que eu penso, na verdade, é que você deve acertar a tua questão da prova. Então, você tem que entender que esse pessoal que está lá no sistema penitenciário, cumprindo pena, eles vão retornar para a sociedade, ou seja, nós vamos conviver com eles. Então, veja, é preferível que a pena imposta a esses indivíduos tenha uma conotação de reeducação. É uma das finalidades, é uma dos preceitos que a lei de execução penal busca alcançar, um dos objetivos, a ressocialização. E aí, pessoal, foi criado esse PESP, que é o Plano Estratégico de Educação no âmbito do sistema prisional, porque, veja, o indivíduo só está lá, muito provavelmente, uma grande parcela, porque houve um grande erro do Estado em relação à educação. Porque, veja, educação promove uma melhor condição social e, para uma grande parcela, evita que o indivíduo seja inserido no mundo do crime. Rodrigo, mas não é todo mundo. Concordo, não é todo mundo. Mas eu tenho certeza que vocês que estão aí do outro lado, numa totalidade, concordam comigo que a educação, ela é o problema de vários males da nossa sociedade. Com isso, foi criado o PESP, Plano Estratégico de Educação no âmbito do sistema prisional. Se você não leu sobre isso, veja, um dos objetivos desse Plano Estratégico de Educação é oferecer condições para que os egressos, e a gente vai entender o que é esse egresso, basicamente é o cara que sai do sistema prisional pelo período de um ano, ou o cara que está no livramento condicional durante o período de prova, ele é considerado egresso do sistema prisional, deem continuidade aos seus estudos. Mesmo que você não tenha se deparado com essa regra, na lei, cara, marca certo. Veja, é uma estratégia, cara. Se é uma estratégia, a gente tem que continuar oferecendo mecanismos para que esse indivíduo que saiu do sistema prisional, ele continue os seus estudos. Tá? Fez nível fundamental dentro do sistema prisional, que é obrigatório, termina o nível médio, ou então, terminou o nível médio dentro do sistema carcerário, continua, entra numa faculdade, faz um curso técnico, profissionalizante. Então é isso, pessoal. O intuito é esse. Mas vamos para a previsão legal, só para te comprovar. Veja, previsão legal é o seguinte, ó, é um decreto número 7.626 do ano de 2011. No artigo 4º desse decreto fala o seguinte: são objetivos do PESP, Plano Estratégico de Educação no âmbito do sistema penitenciário, sistema prisional. Dentre várias situações, né, vários objetivos, nós temos aqui o inciso 6º.
viabilizar as condições para a continuidade dos estudos dos egressos do sistema prisional. Então, uma regra muito tranquila de entender. E aí, quando eu faço esse juízo de raciocínio, dizer, não temos pena perpétua. O cara que está lá no sistema penitenciário, ele vai ser reinserido na sociedade. Então, é preferível que ele seja instruído, é preferível que ele seja reinserido na sociedade com uma qualificação estudantil melhor, para você entender, mesmo sem ter lido esse decreto, que tem uma relação direta com a lei de execução penal, para você entender que você pode chutar uma questão dessa sem problema nenhum. Beleza? Tranquilo até aqui, pessoal? Então, vamos prosseguir. Questão 12, uma questão aí aplicada pelo CESP no ano de 2015, na prova do DPEM, Departamento Penitenciário, também para o cargo de técnico de enfermagem. A questão fala o seguinte: Lúcia cumpre pena no regime aberto e Ana no regime fechado, após condenação por prática de crime. Ambas trabalham e cursam o ensino médio. Beleza. Considerando essa situação hipotética e o que dispõe a LEP acerca do Instituto da Remissão, novamente, remissão tem uma ligação direta com o trabalho ou estudo. E a questão afirma o seguinte: Ana tem direito à remissão de um dia de sua pena para cada 12 horas de frequência escolar. Até aqui, tudo certo, tranquilo. E, se concluir o ensino médio com certificação por órgão competente do sistema de educação enquanto estiver cumprindo pena, será beneficiada com a adição de 1/3 ao tempo remido em função das horas de estudo. Funciona assim, a cada 3 dias trabalhados, você consegue a remissão de 1 dia. A cada 12 horas estudadas em um programa específico de ensino, ou, enfim, aí a questão de organização da administração carcerária prisional. A cada 12 horas de estudo, você consegue remir 1 dia. Essas são as regras. Então, veja, o estudo é mais valorizado, tá? 12 horas, 1 dia. E aqui ele está falando, se você, dentro do sistema penitenciário, carcerário, né, você conseguir concluir o ensino médio, ou qualquer outro médio ou profissionalizante, tá? Você vai ser beneficiado com uma adição no tempo de remissão de 1/3, ou seja, se você tinha 3 meses de tempo remido, tá? Eu consegui 3 meses, tenho 10 anos para cumprir, mas eu consegui 3 meses, está lá na minha ficha carcerária. Se eu conseguir 3 meses e concluir o ensino médio com certificado emitido pelo MEC, eu vou pegar e vou olhar para o meu tempo de remissão e o sistema prisional vai adicionar a esse tempo de remissão 1/3 desse tempo remido. Ou seja, no caso concreto, vai adicionar mais 1 mês. Eu falo 3 meses, mas às vezes o cara tem muito mais, muito mais. Então o benefício é muito grande para esse indivíduo que consegue concluir nível médio, nível profissionalizante, faculdade, dentro do sistema carcerário. Mas lógico, essa conclusão de curso deve ser deve ser certificada pelo MEC. Tudo bem? Então, quando ela fala, estipula essas regras aqui, sem problema nenhum, o gabarito da questão está completamente correto, está certo. Rodrigo, tem previsão legal para essa regra? Veja, estabelecemos que na questão 12, o gabarito é correto. Tem previsão legal para isso? Tem previsão legal para isso.
Artigo 126. A contagem de tempo referida no caput será feita à razão de um dia de pena a cada 12 horas de frequência escolar, atividade de ensino fundamental, médio, inclusive profissionalizante ou superior, ou ainda de requalificação profissional, divididas no mínimo em 3 dias. Parágrafo 5º desse mesmo artigo. O tempo a remir em função das horas de estudo será acrescido de 1/3 no caso de conclusão de ensino fundamental, médio, superior, durante o cumprimento da pena, desde que certificada pelo órgão competente do sistema de educação. Então, o que eu fiz anteriormente a essa leitura foi parafrasear tanto o parágrafo 1º do artigo 126, no seu inciso 1º, como também o próprio parágrafo 5º em relação às regras e o benefício em relação à conclusão de ensino fundamental, médio, superior, enfim. Beleza? Então, a regra é bem tranquila e detalhe, essa regra ela cai bastante nessas provas aí que cobra a lei de execução penal. Então, muito cuidado em relação ao Instituto Legal da remissão. Então fique esperto aí no artigo 126 e os seus parágrafos e incisos da lei de execução penal. Prosseguindo, pessoal, a questão 13, também uma questão lá do DEPEN 2015, fala o seguinte, às vezes, o que ele faz? Ele traz o mesmo enunciado e aí ele traz assertivas diferentes, tá? Ele afirma coisas diferentes. Então, basicamente, o mesmo enunciado. Lúcia cumpre pena no regime aberto e Ana no regime fechado após condenação por prática de crime. Ambas trabalham e cursam o ensino médio. Beleza. Considerando essa situação hipotética e o que dispõe a LEP acerca do Instituto da Remissão, julgue o item a seguir. O item seguinte, né? Lúcia poderá remir sua pena com suas atividades. Para isso, será necessário que opte pela remissão com base nos dias de trabalho ou nos dias de estudo, já que a LEP proíbe a cumulação das possibilidades de remissão. Pessoal, veja, quando você se depara com o Instituto da Remissão e lá você consegue entrar em contato com a possibilidade do cara remir a pena por trabalho e por estudo, você chega à conclusão pela leitura dos artigos, dos dispositivos legais, de que sim, é possível a cumulação das modalidades. Significa dizer o seguinte, eu posso remir a minha pena tanto, e aí eu estou falando concomitantemente, né, paralelamente, tanto pelo exercício de trabalho interno ou externo, como também, ou seja, juntamente com o período de estudo. A única regra que deve ser respeitada é que deve-se estipular horários diferentes, logicamente, né? Senão o cara vai estar ganhando aí 2 vezes por uma situação que ele não está cumprindo exatamente as 2 circunstâncias, né? Trabalhar num horário e estudar em outro. Tem problema nenhum, pode acumular sim. Por conta disso, quando a questão fala que a LEP proíbe a acumulação das possibilidades de remissão, nós temos o gabarito aqui, como errado, tá errado isso aqui. Rodrigo, tem previsão legal disso daí? Tem, cara, Artigo 126, parágrafo 3º. Para fins de cumulação dos casos de remissão, as horas diárias, e aí ele já está falando, para fins de cumulação dos casos de remissão, ele já está falando, cabe cumulação. Só que, nós vamos estabelecer uma regra. As horas diárias de trabalho e de estudo serão definidas de forma a se compatibilizarem. Ou seja, estabelece um horário para ele trabalhar, trabalho
interno, trabalho externo, e estabelece um horário para ele estudar, sem problema nenhum. É possível a acumulação. Beleza, pessoal? Bem tranquila essa regra também, tá? Então fique esperto com o artigo 126 da Lei de Execução Penal. Prosseguindo, nós temos aqui a questão 14. A prova do DEPEN, tá? Mesmo cargo técnico de enfermagem, mesmo enunciado, tá? Lúcia cumpre pena no regime aberto e Ana no regime fechado, após condenação por prática de crime, ambas trabalham em curso ensino médio. Considerando essa situação hipotética e o que dispõe a LEP acerca do Instituto da Remissão, julgue o item seguinte. Na hipótese de Ana sofrer um acidente e ficar temporariamente impossibilitada de continuar suas atividades, a contagem do tempo para fins de remissão ficará suspensa até que ela possa retornar ao trabalho e estudo, sem prejuízo dos dias já remidos. Significa dizer que, mesmo que o indivíduo cumprindo o trabalho interno ou trabalho externo, vamos exemplificar aqui, veja, nós temos um indivíduo que está exercendo um trabalho externo, está trabalhando em uma obra pública. O apenado, ele foi autorizado pela administração carcerária para trabalhar, externamente, numa obra pública. A gente vai trabalhar sobre isso. E nessa obra pública, sei lá, a bitoneira caiu em cima do cara, sei lá, exemplificando aqui. Foi tirar a bitoneira da caminhonete, bitoneira pesada pra caramba, caiu no pé do cara, ou seja, o cara bagaçou o pé. Significa dizer o seguinte, vamos lá, ele vai ficar temporariamente, por conta de uma fratura, enfim, esmagamento, ele vai ficar temporariamente impedido de exercer as atividades e impedido de alcançar a remissão do seu tempo de pena. Aí ele está dizendo, veja, ele está afirmando, essa questão 14 está afirmando que ele, veja, a contagem do tempo para fins de remissão ficará suspensa. E aí eu já vou parar por aqui e já vou definir para você, tá? Guarde isso, anote no seu material, leve isso para a prova. Isso daqui tá equivocado, gabarito, pessoal, ó, tá errado, sem sombra de dúvida. Ele não poderá ser prejudicado por um acidente, tá? Entre aspas, um acidente aí de trabalho. Rodrigo, tem previsão legal disso aí? Tem previsão legal disso aí, ó. Ó, de novo, o artigo 126. Já viu? Que esse artigo 126 ele é bastante cobrado em prova. Então, cuidado com ele. Artigo 126, parágrafo 4º. O preso impossibilitado por acidente, é importante que você se vincule à literalidade da lei. É importante que você saiba que é por acidente, veja, por acidente, de prosseguir no trabalho ou nos estudos, continuará a beneficiar-se com a remissão. Portanto, não pode ocorrer a suspensão da remissão. Ele vai conseguir a remissão como se ele estivesse exercendo a atividade. Beleza? É uma regra. Estou aqui para dizer se é certo ou se é errado, se é justo ou se é injusto. Eu estou aqui para fazer com que você acerte as questões de concurso público. Beleza, pessoal? Então, ó, fica ligado nessa situação. Questão 15. Ó, de novo ela aqui, tá? Prova de 2015 do DEPEN. Julgue o próximo item à luz da LEP, tá? Julgue o próximo item referentes ao trabalho do preso. Perdão. Pessoal, e aí eu já vou trazer uma orientação para vocês. Em relação ao tema trabalho, tanto trabalho externo, trabalho interno,
Fique ligado, porque isso cai bastante em prova. É um assunto que é recorrente e que é explorado pelas bancas. Principalmente essa criança aqui, ó. E essa criança aqui, filhão, ela não dá mole para o candidato, não. Beleza? Cuidado com ela. O preso provisório ou condenado à pena privativa de liberdade é obrigado a trabalhar e, pelo trabalho realizado, deve ser remunerado com valor que não pode ser inferior a um salário mínimo. Aqui eu vou apontar para vocês 2 erros. Primeiro, que essa regra da obrigatoriedade de trabalhar não é para todo mundo. Novamente falando, nós temos o indivíduo que está cumprindo uma pena definitiva, ele é inserido no sistema penitenciário, carcerário, prisional, tá? Aquele cara que foi submetido a uma sentença transitada em julgado, já começa a cumprir aí a sua pena definitivamente. Mas também nós temos o indivíduo que está submetido a uma prisão provisória. Rodrigo, mas o nome não é preventiva? Não, filhão, entenda. Prisões provisórias é a nomenclatura genérica, da qual decorre algumas espécies. Prisão em flagrante é uma espécie, tá? É bem verdade que ela pode, né, ser convertida numa prisão preventiva, né, no procedimento lá da prisão em flagrante e depois da audiência de custódia. Pode, tá? Não estou dizendo que ela vai ser convertida, mas ela é uma espécie de prisão provisória. Prisão preventiva é uma prisão provisória prevista no Código de Processo Penal, especificamente lá no artigo 312. E nós temos a prisão temporária, que é prevista por uma lei específica e ela é destinada para determinados casos, determinados crimes. Voltando para a questão, ele está dizendo que o preso provisório ou o condenado à pena privativa de liberdade, eles são obrigados. E, na verdade, o preso provisório não é obrigado a trabalhar. Para o preso condenado, definitivamente condenado, ele tem uma obrigação de trabalhar. E se não trabalhar, essa conduta ela é considerada falta grave. Beleza? Então veja, o primeiro erro é esse, dizer que o preso provisório é obrigado a trabalhar. Não é. E aí ele está falando, ele continua, pelo trabalho realizado, deve ser remunerado com valor que não pode ser inferior a um salário mínimo, o que também é um equívoco, o que também é um erro, porque na verdade a regra estabelecida pela Lei de Execução Penal é a de que ele não pode receber pelo trabalho o valor inferior a 3/4 do salário mínimo. Então, o que ele não pode receber é valor inferior a 3/4 do salário mínimo. Então, eu consigo aqui apontar para vocês 2 erros. E aí você já anota no teu caderno, isso aqui é bizu, filhão. Filhão, isso aqui é para você anotar no teu caderno, é para você fazer o teu material próprio. Com o teu material próprio, tu não vai sofrer muito tendo que estudar aí. É bem verdade que você tem que ler a lei seca. Rodrigo, quantas vezes eu vou ler a lei seca? Quantas você conseguir? Leu 2, 3, 4 vezes, vai embora. Você decola, filhão, no concurso. Mas quando você lê a lei seca, faz aí a resolução dessas questões e anota no teu caderno, quando faltar aí, por exemplo, uma semana, 10 dias, 30 dias, sei lá, você vai estabelecer o teu período de revisão. Quando chegar no teu período de revisão, tu vai no teu material próprio, já vai ter todas essas regras que foram maceteadas com a resolução dessas questões. Então fique esperto. Rodrigo, em relação a isso aqui, tem previsão legal? Aqui, filhão, ó.
Artigo 29 da LEP. O trabalho do preso será remunerado mediante prévia tabela, não podendo ser inferior a 3/4, veja, lembra que eu falei 3/4 do salário mínimo. Artigo 30, parágrafo único. Para o preso provisório, o trabalho não é obrigatório e só poderá ser executado no interior do estabelecimento. Pegou o bizu aí, pessoal? Suave, tranquilo. Rodrigo, isso daí não cai não, eu te garanto que cai. Quer uma aposta? Quer valer uma aposta comigo? Esse tipo de questão aqui, ó, vai cair na tua prova. Nas tuas provas de carreira policial, que cobra lei de execução penal, e na prova do DEPEN. Olha o que eu tô falando, ó, tô olhando para você. Depois você vai me falar. Eu não tô falando especificamente essa questão. Tô falando de todas as questões que a gente vai trabalhar. Todas elas vai atender o que você vai lidar nas tuas próximas provas. Beleza? Então fique esperto. Prosseguindo aqui, pessoal, ó, questão 16. Olha ela de novo aqui, ó. À luz da LEP, julgue o próximo item referentes ao trabalho do preso. As tarefas executadas pelo condenado como cumprimento de pena de prestação de serviço à comunidade não são remuneradas. Rodrigo, mas questão simples assim cai na prova? Ó aqui, filhão, ó. Isso aqui não fui eu que inventei, não. Tem questão que eu formulo, que eu invento, não tem problema nenhum. Mas isso aqui não fui eu que inventei, não. Beleza? Então, ó, isso aqui é uma regra simples, proveniente de literalidade de lei. As tarefas executadas pelo condenado como cumprimento de pena de prestação de serviço à comunidade não são remuneradas. Perfeito, tá? Perfeito. Não são remuneradas. Veja, eu estou falando de serviço à comunidade. Não confunda isso com trabalho. Quando eu falo serviço à comunidade, é uma espécie de pena. Tudo bem? É uma espécie de pena. Essa espécie de pena, ela não é remunerada. Não teria muita lógica, né? Eu ser submetido a uma pena de serviço à comunidade e receber por isso. Não tem lógica. Não confunda isso com o trabalho lá do presídio, lá do sistema prisional e tal. Então, Rodrigo, então qual é o gabarito disso aqui? Certo, sem sombra de dúvida. Previsão legal, artigo 30. Só para revisar aqui, pessoal, ele fala, né, as tarefas executadas pelo condenado como cumprimento de pena de prestação de serviço à comunidade não são remuneradas, certo? Não são remuneradas. As tarefas executadas como artigo 30 da LEP, as tarefas executadas como prestação de serviço à comunidade não serão remuneradas. Se você reparar, o cara nem parafraseou, ou seja, ele nem inventou um texto diferente. O cara fez crachá. Ele pegou Ctrl+C, literalmente. O examinador foi lá na LEP, lá no artigo 30. Ele deu um Ctrl+C e um Ctrl+V. Simples. Beleza? Questão 17. À luz da LEP, julgue o próximo item referente ao trabalho do preso. Situação hipotética. Joaquim foi condenado por crime grave à pena de reclusão, em regime fechado, a qual já cumpriu 1/6. No município em que está localizado o estabelecimento prisional que abriga Joaquim, será iniciada a obra pública de revitalização da região central da cidade. Assertiva. Nessa situação,
desde que preenchidos os requisitos legais e adotadas as cautelas contra a fuga e em favor da disciplina, Joaquim poderá ser autorizado pela direção do estabelecimento prisional a trabalhar na obra, certo ou errado. Pessoal, aqui eu já trago o gabarito para vocês, certo? Rodrigo, por que tá certo? Pô, mas o cara cometeu crime grave, tá no regime fechado e cumpriu só 1/6. Sabe por que tá certo? Porque ele obedeceu os requisitos da lei. Não fui eu que inventei não, pô. É a lei que estabelece os requisitos. Aquele cara que está no regime fechado, ele poderá trabalhar externamente, somente em obras e serviços públicos. Olha o que eu estou falando. O cara que está no regime fechado, ele pode trabalhar no serviço externo, trabalho externo, ou seja, fora do presídio, somente para obras e serviços públicos. Você quer ver um exemplo? Lembra do caso do goleiro Bruno, do Flamengo? O caso é público, eu posso mencionar. O goleiro Bruno, ele foi condenado, tá, pela morte de uma namorada e tal, da Elisa Samúdio, né? Então, enfim, teve uma situação lá de gravidez, mas enfim. E, segundo a justiça, por uma sentença transitada em julgado, ele foi considerado culpado, tá? Beleza. Ele iniciou o cumprimento de sua pena no regime fechado, que, salvo me engano, a pena dele foi para 20 e tantos anos. Não lembro exatamente isso. Ele recebeu ainda no regime fechado, ele recebeu uma proposta para jogar num time, eu não lembro o time, era um time pequeno, tá? Ele recebeu uma proposta. Os advogados pediram para que ele trabalhasse, tentaram enquadrar aí em trabalho externo. O que o juiz da execução penal fez? Negou o pedido. Eu não estou falando de agora não, tá, pessoal? Estou falando do primeiro pedido, quando ele ainda estava no regime fechado. E a fundamentação do juiz foi a de que, para ele, ou seja, para aquele que está no regime fechado, só é possível trabalho externo para obras e serviços públicos. Então, nada tinha a ver com exercer a profissão desportiva, né, de jogar bola, enfim. Então, foi negado nesse sentido. Então, pessoal, e um dos requisitos para o cara que está no regime fechado, para ele poder trabalhar fora do presídio, aqui ele está falando, obra pública de revitalização da região central da cidade. Um dos requisitos é o cara ter cumprido 1/6 da pena. Regime fechado, cumpriu 1/6 da pena. Tem previsão legal, Rodrigo? Tem previsão legal. O trabalho externo será admissível para os presos em regime fechado somente, veja, condicionante, somente em serviços ou obras públicas realizadas por órgãos da administração direta ou indireta, ou entidades privadas, desde que tomadas as cautelas contra a fuga e em favor da disciplina. Artigo 37. A prestação de trabalho externo a ser autorizada pela direção do estabelecimento dependerá de aptidão. Aí ele está falando sobre os requisitos. Dependerá de aptidão, disciplina e responsabilidade, além do cumprimento de 1/6 da pena. Eu pergunto para vocês, nas condicionantes, ele está dizendo que o crime é grave, ou seja, ele está impedindo o trabalho externo porque o cara cometeu um crime grave? Não, ele não traz nenhuma condicionante nesse sentido. Portanto, o gabarito da questão 17, ela é considerada correta. Tá bom, pessoal? Tranquilo? Então, o gabarito da questão 17 é correto, certíssimo. Questão 18, ela de novo aqui, DEPEN.
agente penitenciário federal. Hoje a nomenclatura é outra, tá? Polícia Penal. E aí a questão fala o seguinte: com relação ao trabalho e à assistência social realizados no âmbito do sistema prisional, julgue o item subsequente. De acordo com a LEP, são considerados egressos tanto o liberado definitivo, pelo prazo de 1 ano a contar da data de saída do estabelecimento prisional, quanto o liberado condicional durante o período de prova. A gente vai falar sobre isso, tá? Mas tenha calma. Então ele está dizendo, ele tá afirmando quem é considerado egresso. Ele está dizendo, ó, egresso é o cara que cumpriu a sua pena, saiu do estabelecimento prisional, e ele é considerado egresso a partir do momento em que ele sai até 1 ano. Esse é egresso. Além desse cara, o cara que foi beneficiado com livramento condicional, enquanto durar o período de prova, porque ele vai passar por um período de prova, vai ter que cumprir alguns requisitos, ele também é considerado egresso. Então o gabarito da questão é certo. Está completamente correta. Rodrigo, tem previsão legal? Previsão legal, artigo 26. Considera-se egresso, para os efeitos dessa lei, o liberado definitivo pelo prazo de 1 ano a contar da saída do estabelecimento e o liberado condicional, livramento condicional, né, durante o período de prova. Então, basicamente, se você reparou, novamente, o examinador, o que ele faz? Ele pega Ctrl+C e Ctrl+V, beleza? Tranquilo. Questão 19, questão aí também lá da prova de 2015. Julgue o item subsequente com relação às disposições da Lei de Execução Penal. Conforme disposição expressa da LEP, o preso condenado a cumprir pena privativa de liberdade em regime semiaberto não poderá cumprir reprimenda em casa de albergado. Deixa eu fazer um parênteses aqui, presta atenção. Lembra da questão que a gente trabalhou, que falava que se no local do cumprimento da pena não tiver estabelecimento, por exemplo, por regime semiaberto, ele não pode ser prejudicado e ser inserido no regime fechado, porque na verdade a regra é contrária. O que vai acontecer? Ou ele vai ficar numa prisão domiciliar, por exemplo, ou então ele vai para o regime aberto. Não pode prejudicar. Com base, e aí eu falei para vocês, essa regra é uma posição jurisprudencial dos tribunais superiores, STJ e STF. Aí, principalmente STF, tá? Aí, o que acontece? Você lê essa questão, conforme disposição expressa da LEP, o preso condenado a cumprir pena privativa de liberdade em regime semiaberto não poderá cumprir a reprimenda em casa de albergado. Essa casa de albergado, pessoal, a gente vai falar sobre isso, ela é destinada para aqueles que foram condenados no regime aberto. Aí você vai dizer, peraí, mas e se não tiver, por exemplo, uma casa de colônia que é destinada para o regime semiaberto? Então eu vou aplicar aquela regra. Então é possível que ele cumpra em casa de albergado, ou seja, no regime aberto. Portanto, eu vou dizer aqui que ele está afirmando, né? O preso condenado a cumprir pena privativa de liberdade em regime semiaberto não poderá cumprir a reprimenda em casa de albergado. Aí eu vou dizer, não, ele pode cumprir, sem problema nenhum. Não tem a posição do STF em relação a isso, então eu vou dizer que é errado. Só que, pessoal, preste atenção aqui, Aqui, olha aqui, Olha aqui, meu filho. Preste atenção, pelo amor de Deus. Olha o que a questão está dizendo, conforme disposição expressa
da LEP. Se você reparar aqui em cima, ó, não tem nada conforme o posicionamento dos tribunais superiores. Ele está delimitando. Ele está dizendo, ó, eu quero que você responda não conforme o posicionamento do STF. Eu quero que você me responda conforme os dispositivos expressos da LEP. Olha o que a LEP fala. Artigo 91. A colônia agrícola, industrial ou similar destina-se ao cumprimento de pena em regime semiaberto. Ponto. Artigo 93. A casa do albergado destina-se ao cumprimento de pena privativa de liberdade em regime aberto e da pena de limitação de fim de semana. Em momento nenhum ele está dizendo que é possível que o cara que seja submetido à pena no regime semiaberto, ele possa cumprir aqui. E por que eu estou falando isso? Porque a questão ela foi clara, conforme disposição expressa da LEP. Porque se ela tivesse falado conforme posição dos tribunais superiores, aí sim, a gente poderia dizer que essa questão estaria errada. Porque sim, poderia o cara que está sendo submetido a uma pena no regime semiaberto cumprir no aberto. Por exemplo, se não tem casa de colônia, se não tem estabelecimento industrial para o cara cumprir a sua pena no regime semiaberto, qual é a solução? Joga o cara para o fechado? Não. Joga na casa de albergado. É uma solução. Só que, novamente, conforme disposição expressa da Lei de Execução Penal. Lá na Lei de Execução Penal não traz essa regra do posicionamento do STF. Tudo bem? Então, você responde a questão norteado pela delimitação do que ele quer. Conforme a lei, então é conforme a lei. Conforme a posição dos tribunais superiores, conforme a posição dos tribunais superiores. Beleza? Então, quando ele diz aqui, conforme a lei, que não poderá cumprir reprimenda em casa de albergado, coloque aí o gabarito correto. Segundo a LEP, não pode. Tá? Então, é correto, porque ele afirma que não pode. Tranquilo, pessoal? Muito cuidado com isso aí, tá? Prosseguindo. Questão 20. Julgue o item subsequente com relação às disposições da Lei de Execução Penal. Ele já delimitou. Aí a questão fala o seguinte: caso um preso pratique uma falta disciplinar, poderá a autoridade administrativa decretar o isolamento preventivo desse preso. Por enquanto está tudo certo, tá? Bem como determinar sua inclusão no regime disciplinar diferenciado, o RDD, no interesse da disciplina e da averiguação do fato. Opa! Cuidado, porque em relação ao poder disciplinar, nem tudo a autoridade administrativa, leia-se, diretor do presídio e suas comissões, podem aplicar sozinhos. Às vezes, precisa de uma ratificação da autoridade judicial. Precisa o juiz da execução penal ter que determinar sanções disciplinares. O RDD é uma das situações em que precisa uma ordem judicial, um despacho judicial do juiz da execução penal. Aí, você tem que saber,
a autoridade administrativa pode decretar o isolamento preventivo do preso, ou seja, pegar o cara e isolar dos outros presos, e aí esse isolamento não pode ser confundido com aquela imagem que a gente tem de solitária, por exemplo, uma sala escura, fria, não pode, isso é proibido, inclusive por disposição expressa da Lei de Execução Penal. Mas ele pode ser colocado numa cela individual, isolar o indivíduo porque ele traz aí um risco e tal, ele causa subversão da ordem do sistema prisional, enfim. Isso ele pode. Agora, ele não pode, ele não pode determinar a sua inclusão do preso no regime disciplinar diferenciado, nem no interesse da disciplina e da averiguação do fato. O que precisa? Ele precisa informar o juiz, pedir ao juiz, ou o Ministério Público pede que o indivíduo seja inserido no RDD, no regime disciplinar diferenciado. Vamos ver previsão legal? Concluindo, por conta disso, a questão está errada. O gabarito aqui é errado. Está equivocado, tá? Vamos para a previsão legal, artigo 60. A autoridade administrativa poderá decretar, autoridade administrativa, diretor do presídio, tá? Poderá decretar o isolamento preventivo do faltoso pelo prazo de até 10 dias. Beleza? A inclusão do preso no regime disciplinar diferenciado, no interesse da disciplina e da averiguação do fato, dependerá de despacho do juiz competente. E o juiz competente, na sua grande maioria, é o juiz da execução penal. Beleza, pessoal? Então, com isso, a gente encerra o nosso primeiro encontro, nesse curso de resolução de questões. Na próxima aula, a gente vai abordar, no próximo bloco, você vai verificar uma abordagem em relação a outros temas. A gente vai resolver uma série de questões que certamente vai te ajudar aí na tua preparação para concurso público que tenha essa matéria de lei de execução penal. Beleza, pessoal? Então eu fico por aqui. Valeu e um abraço.